No vídeo anterior, então, a gente viu como criar as issues e a gente viu que criando a issue, no momento ela não tinha nada escrito e a gente tinha que ir desenvolvendo toda a parte da issue, preenchendo tudo. Só que existe uma forma que é criando template, onde a gente já pode meio que deixar um passo a passo. Assim, quando a pessoa for criar uma issue, ela já tem mais ou menos ali algumas coisas para ela já ir completando. Isso é bem interessante. Existe um repositório feito pelo Zeno Rocha, que provavelmente a maioria conhece, chamado Awesome GitHub Issues and Pull Requests Templates. Nesse projetinho, ele basicamente tem algumas coisas relacionadas a essa parte de templates do GitHub. E aí ele tem alguns links com instruções de como criar o template, como criar um pull request, a gente vai fazer aqui na prática. Mas ele tem uma outra parte também interessante, que é o seguinte: alguns exemplos de alguns templates de alguns projetos grandes. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o do Ava, do Syndiosis, e aí você vai ver aqui que ele funciona assim. Existe uma pasta .github, que é uma pasta que acaba ficando oculta no sistema. E aí a gente cria um arquivo issuetemplate.md, bem simples. E aí dentro dele a gente coloca as coisas que a gente quer. Repare que ele tem aqui uns pré-requisitos, então ele já explica algumas coisas para a pessoa. No momento que a pessoa for criar a issue, ela já vai ler aqui, então ela já vai ter alguma ideia do que. Então ele lê lá, read the contributing guidelines, para poder saber se está seguindo o padrão e tal. E aí depois já chega a parte da issue em si, descrevendo qual é o problema, se está pedindo um feature request, ou seja, uma coisa nova, por que tem que ser adicionado, você tem que explicar por quê, suas razões. E se for um bug que você encontrou também, aqui a descrição, tudo relevante e tal, com as mensagens de erro, a configuração que tem, ou seja, repare que aqui, nesse template, ele coloca bastante coisa. Assim, quando a pessoa for criar a issue, ela já vai ler tudo isso aqui. No momento que ela abrir a issue, isso tudo vai aparecer escrito. E aí a pessoa vai chegar e ler um passo a passo e vai ter essa ideia, certo? Então, vamos aprender na prática como que se faz isso. Primeiro, a gente precisa criar uma pasta .github, ok? Dentro desse diretório é onde a gente vai colocar os nossos templates. E o primeiro deles, então, eu vou criar aqui, é o issue_template.md. E dentro dele, sim, eu posso colocar as coisas. Por exemplo, description. E aí eu coloco aqui, add here all the descriptions that you think it will be useful and valuable to this issue. E aí, por exemplo, screenshots, add screenshots, case needed, otherwise delete this section. E podem ser várias coisas, ok? Aqui, por exemplo, você pode botar um pre-create issue. E aí aqui a gente coloca read the guidelines, test in every browser, in all browsers. Vai ficar mais legal. Enfim, várias coisinhas, ok? Feito isso, é só salvar. Depois de salvar, é o processo comum, né? Então, eu vou vir aqui, vou digitar git status. Ele está dizendo que eu tenho a pasta aqui. Então, basta que eu adicione e depois disso, crio o commit, escrevendo add issue template. Feito isso, é só rodar git push origin master. E ele vai subir lá para o nosso repositório. Prontinho, ele subiu. Se eu vir aqui no repositório, na parte de código, a gente vai ver que já tem um novo commit, já tem a pasta ali certinha. Se eu vir aqui em issues,
e tentar criar uma nova issue, repare, no momento que eu criei, ele já preencheu aqui tudo que a gente tinha feito lá. E aí no preview ele já fica organizadinho. Então é bem interessante a gente criar esses templates. Foi uma sacada bem legal do GitHub ter essa forma. Assim, quando a pessoa for criar uma issue, por exemplo, pedindo alguma coisa ou avisando de algum bug, ela segue um padrãozinho que você quer, que você deseja, que no final facilita muito se for, por exemplo, o caso de um bug, ok? E aí no próximo vídeo, então, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer a referência de uma issue dentro de outra e também como a gente consegue fechar automaticamente uma issue através de um commit.